eu li esses livros hypados e tô aqui pra te contar se eles valem a pena ou não. Oiê pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu já faço há algum tempo, volta e meia eu apareço aqui falando pra vocês sobre alguns livros hypados que eu li e vim dar a minha opinião se vale a pena ler ou não, tá? Pra começo de conversa eu sempre falo pra vocês que eu acho que sempre vale a pena a gente ter a nossa experiência, né? Se a gente tem vontade de ler um livro, é interessante que a gente vá e tenha a nossa experiência com a história, tá? Acho muito importante isso, mas aqui eu vou dar o meu parecer pessoal, como é que foi a minha experiência, qual que é a sinopse do livro e o que eu achei das histórias. No vídeo anterior que eu fiz desse, que tem uns 2 meses eu acho, eu acabei falando bastante sobre os livros, mas eu não curti tanto as histórias. Mas hoje as coisas estão diferentes porque a maioria, ou acho que todos os livros que tem aqui na lista de hoje, eu amei. Então já adianto isso pra vocês. Podem ir assistir sem medo, porque aqui só tem indicação boa. Dessa vez, vale a pena. Nesse outro vídeo que eu comentei pra vocês que eu fiz, que eu acho que foi o 3º vídeo dessa série de livros hypados que eu faço, esse aqui é o 4º, eu fiquei até meio mal, não sabia se eu postava ou não. Foi um vídeo que eu fiz durante a viagem, assim, eu tava meio... Ai, não sei. Sei que tem alguns livros que eu gosto, mas grande parte deles ali eu sempre tive um comentário, uma coisinha ou outra pra fazer, sabe? Que pesava um pouco o clima. Aí eu fiquei me sentindo um pouco mal, mas igual eu decidi postar. Só que hoje as coisas estão diferentes, né? Então bora lá falar sobre os livros que eu separei dessa vez. E dessa vez a gente tem um vídeo bem pertinho aí do outro falando de hypados, porque eu li bastante livros hypados recentemente. E tem mais alguns que eu li também que eu vou deixar pro próximo vídeo, não vou falar sobre eles aqui nesse vídeo ainda. Então aguardem, porque vão ter mais vídeos dessa série, mas vamos lá, porque acho que agora a gente vai falar sobre uns 5 livros também, não me lembro agora, acho que são 5. Bora! Vamos começar então falando de um livro que eu ia comentar com vocês lá no outro vídeo que eu fiz, mas achei melhor dar uma segurada. Só que assim, gente, que livro incrível, que livro maravilhoso, que é Para Sempre Seu, de Abby Jimenez. Esse aqui é um livro, é um curioso caso de um livro que todo mundo falava bem, eu nunca vi ninguém falando um A, ninguém falando mal, ninguém criticando, e eu pensava, putz, o que tem aí, né? O que tem nesse livro que é tão paranormal, que é tão incrível, que é tão maravilhoso? E aí eu fui ler e eu descobri que ele é mais perfeitinho ainda do que eu podia imaginar, gente. Que livro delicinha. Esse aqui é aquele livro pra curar ressaca, é aquele livro pra aquecer o coração, sabe? Porque que a gente vai ter uma história de romance, claro, né? Que faz parte de uma série, se passa ali em um mesmo universo que a autora construiu, que começa em outro livro que se chama Parte do Seu Mundo. Gente, agora eu fiquei confusa. São 3 livros no mesmo universo. Tem o primeiro, tem o segundo, que é Para Sempre Seu, e tem o terceiro. Agora eu não me lembro se o primeiro é Parte do Seu Mundo ou se é o terceiro. Mas enfim, eu vou deixar as capinhas aí pra vocês saberem a ordem. Esse aqui, então, é o segundo volume desse universo de livros, né? Mas ele tem spoilers, sim, do primeiro, né? Do que acontece ali com o casal do primeiro livro. Mas eu não li nem o primeiro, nem o terceiro ainda. Eu só li esse aqui mesmo, porque eu não me importo muito com spoilers, tá? Realmente não é uma coisa que me afeta tanto, mas eu queria muito saber a história desses 2 personagens aqui, tá? Que são 2 médicos, né, que vão trabalhar em um mesmo hospital, a Brianna e o Jacob. E esse livro, gente, já começa assim, sensacional. São tropes que a gente ama, tá? Que a gente tem o fake dating, que é o namoro falso, tem aquela coisa assim, ai, do desentendimento, que eu gosto bastante. Às vezes me incomoda um pouquinho, mas aqui não acontece isso. Mas assim, gente, indo pelo começo, os 2 personagens já começam ali com o pé esquerdo, porque eles acham que eles estão disputando, na verdade a Brianna acha que eles estão disputando uma vez a vaga de diretor ou não, de chefe do departamento, alguma coisa assim, uma vaga importante, agora não me lembro especificamente qual. Então já começa ali com uma rusga, sabe? Ela não gosta muito dele, ele é um cara mais fechado, que tem as questões dele. O passado dos personagens, na verdade a vida pessoal deles é uma coisa muito importante para a narrativa acontecer. O Jacob, por exemplo, tinha um relacionamento e a namorada dele terminou com ele e foi lá e ficou com o irmão dele, a nossa Belly. Inclusive assisti hoje o Verão que Mudou Minha Vida. Do nada aqui falando. E a Brianna também tem as questões da vida dela, ela era casada, se separou, tem algumas questões ali com o irmão dela que tem uma doença. Então tudo tem muito a ver, as coisas vão se entrelaçando e aos pouquinhos esses personagens eles vão se entendendo mais ou menos também. Um vai entendendo e respeitando a realidade do outro e a vida de cada um deles também, né? Eles vão aos pouquinhos criando uma conexão através de cartas também, porque o Jacob se sente mais confortável também falando através de cartas. E é isso, gente. Mas eu acho
acho que a grande beleza do livro aqui, o trunfo do livro, assim, né, o que dá certo é a escrita da autora. É uma história com um personagem masculino que foi escrito por uma mulher, para mulheres, sabe? Então é essa história que nos conquista, que nos deixa torcendo pelos personagens, e é aquela comédia romântica que é bom de ler, sabe? É uma delícia de ler, eu gostei muito desse livro. É uma das comédias românticas que eu mais gostei de ler no ano até agora. E eu esqueci de comentar pra vocês, gente, que o livro aqui do Brasil é publicado pela editora Arqueiro. E foi traduzido por Alessandra Stesch. E o legal é que eu já tinha grandes expectativas, eu tava muito animada pra saber o que era esse rebuliço todo, que todo mundo amava, todo mundo adorava. E eu cheguei aqui e descobri que o livro é realmente tudo isso que a galera falou e muito mais. Eu não me canso de indicar a história. Eu acho que é um livro excelente pra sair da ressaca, como eu falei. É uma leitura super rápida, super levinha, muito apaixonante. É difícil não gostar dos personagens e da química deles, tá? Eu me diverti muito com o livro e acho que foi, assim, uma delícia de leitura. Vale muito a pena, gente. Vale sim o hype. E outra coisa que vale muito a pena é se inscrever aqui no canal. Aproveita e já vai deixando o like aí no vídeo pra te não te esquecer, hypa ele também se tu puder, que ajuda demais o YouTube a entender que vocês estão gostando dos vídeos e querem ver mais vídeos aqui pelo canal. Me acompanhem também nas minhas redes vizinhas, meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar por outras plataformas também, tá? Bora então agora que a gente vai falar de Vizinho Infernal, que é um livro que tem feito aí um barulho, tá vindo aí, eu tô sentindo que ele tá crescendo cada vez mais e merece, gente, porque esse livro aqui é muito engraçado. O Vizinho Infernal é um livro que eu recebi da editora Alt, que tá publicando ele aqui pra nós, né? E ele é de autoria de Miriam M. Lejardi. E foi traduzido por Caroline Mello. Gente, assim, segurem a minha mão por esse momento, porque esse aqui é um livro onde a protagonista, que é uma advogada, tá suspeitando, ela acha que ela tem um caso, uma situação ali acontecendo com o vizinho dela, se não me engano ele mora embaixo do apartamento dela, e ela acha que ele é um demônio, e ela não só acha isso, mas ela vai se envolver, ela vai se meter nisso, porque ela quer provar isso pra amiga dela, ela quer entender se realmente é isso mesmo, e quer que ele suma dali, né? Porque, obviamente, ela acha que ele é um demônio. E tem muitas coisas realmente que corroboram essa teoria dela, porque ele é... o nome dele é Bel, tá? Então pode suspeitar de algumas coisas também aí. É um livro, gente, assim, que não se leva a sério, e essa é a grande graça deles. É o que faz a história dar certo, na minha opinião, porque ele constrói algumas coisas e o final... É um livro divertidíssimo, tá? Eu acho que só pelos títulos dos capítulos a gente consegue ver qual é a essência do livro, sabe? Por exemplo, o título do primeiro capítulo é Quando sua colega de departamento é Monster Fucker. Já começa por aí. E eu pesquisei, esse aqui é um livro para maiores de 16 anos, tá? Só pra deixar avisado. Porque aqui a gente tem um demônio um pouco mais sedutor, um pouco mais seduzente. E claro que a gente vai ter também essa aproximação da Milena, né? Que é a protagonista, com o Bel, que é o vizinho demônio capeta. E eu não quero falar muito mais pra não entregar tanto da história, porque eu acho muito legal realmente se deixar levar pela história. Eu acho que esse livro aqui pode surpreender muito, tá? Então deem uma chance pra ele e corram pra ler, porque também tá aprovadíssimo, vale o hype. Mas seguindo aqui, nós precisamos falar também sobre como arruinar um casamento. Nossa, que livro bom! Primeiro que eu me identifiquei com cada um dos personagens pelo menos um pouquinho, o que é um grande problema, porque misericórdia, a protagonista do livro tá começando o livro querendo e de comes e bebes. E pra fazer isso, ela decide ir pra um quarto de hotel, ela aluga um quarto de hotel super luxuoso, né, pra, virar camisa de saudade. Só que quando ela chega lá nesse hotel, né, ela descobre que a reserva dela foi meio feita de forma errada ali, houve algum erro, porque na verdade o hotel estava fechado para um casamento que vai acontecer ali. E é claro também, gente, que não demora muito pra noiva, né, que tá monopolizando o final de semana, né, obviamente, porque ela é a noiva do casamento, né, descobre que a Phoebe, que é a protagonista, tá ali, e descobre também por que a Phoebe tá ali. Então ela vai falar assim, não, ninguém vai de arrasta pra cima hoje, a gente vai viver, e é aí então que a Phoebe entra pra dentro desse casamento, né, acaba se tornando uma figura central desse casamento todo, né, que tem os seus pormenores, que tem todas as situações. Os diálogos do livro, gente, são muito bem construídos, muito interessantes, e tanto a noiva, que é a Layla, e a Phoebe acabam criando também um certo laço meio desconfortável, meio engraçado. O livro é extremamente tragicômico, ele mistura muito a parte trágica das situações, fala muito sobre a pandemia também, mas ele fala muito também sobre a relação das duas, né, e o íntimo de cada uma delas. A gente conhece também o passado da Phoebe, né, com o ex-marido, né, e as situações que levam ela
a decidir fazer o que ela quer fazer. E a gente conhece também o passado da Layla, que é essa noiva, né? O casamento dela, o que originou o casamento. E a gente vê também, na verdade, como a pandemia, né, faz muito dessa história acontecer. É um livro que realmente trata muito sobre o psicológico dos personagens, sobre as vidas de cada um deles, e eu adorei demais a história, gente. A minha única questão com o livro, eu acho, é que em alguns momentos ele se prolonga demais em algumas cenas, ou em alguns arcos ali que são colocados na história, fica muita coisa, porque é picuinha, é fofoca, mas tirando isso, foi um livro incrível. Eu me diverti, eu dei risada, eu fiquei triste também em vários momentos, fiquei com raiva também, deu pra sentir um pouquinho de cada coisa, deu pra ter um sentimento diferente em cada momento, sabe? Cada hora eu tava sentindo uma coisa diferente, foi surreal. Eu, inclusive, fiz vlog de leitura aqui no perfil, vai estar aqui no card pra quem quiser assistir. Lá eu falo bastante da minha experiência, mas além de tudo foi um livro que eu li super rápido, um livro, assim, realmente bem engraçado. Eu já vi que muitas pessoas não curtem tanto o livro, eu vi que ele divide opiniões, na verdade, mas pra mim foi uma ótima experiência. E eu terminei o livro pensando assim, putz, vou ter que repensar a minha vida. E esse é o tipo, assim, certeiro de livro que eu gosto de ler. Pode carimbar que vale a pena também. Como Arruinar um Casamento é de autoria de Alison Spout, eu acho que é assim que pronuncia, gente, desculpa se eu falei errado, e foi trazido aqui pra nós pela editora Harley Quinn. E mais um livro que a gente já pode, ó, carimbar também é Enterra em Nossos Ossos, à Meia-Noite, o lançamento pela Galera Record da V.E. Schwab. Gente, como eu tava com medo de ler esse livro, eu também tava com um pouquinho de receio de ler Como Arruinar um Casamento, aquela coisa assim, né, gente, livro hypado é isso aí. A gente vai às vezes com medo, a gente vai um pouco, ai, será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? Eu geralmente vou um pouco assim pros livros, porque é aquela coisa, livro hypado, assim, tem todo mundo que ama e tem todo mundo que odeia, né? Tem gente que é 8 ou 80, é aquela coisa. Mas aqui eu fui com um medinho extra, porque eu já tive algumas questões com a V.E. Schwab, eu sentia que os livros dela sempre quase chegavam lá para serem favoritos, para serem livros maravilhosos para mim, né, para funcionarem muito bem, mas sempre tinha uma pitadinha de alguma coisa que eu não curtia tanto. Por exemplo, dando um grande exemplo aqui, A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu gosto muito do livro, acho muito interessante a premissa, mas me irritava um pouquinho pequenos detalhes, algumas coisas ali da história eu não gostava tanto, mas essas coisas não aconteceram aqui em Enterra em Nossos Ossos à Meia-Noite, porque foi um livro que eu amei, um livro incrível sobre vampiras, e aqui nós temos a Schwab escrevendo vampiras lésbicas, escrevendo vampiras centenárias, sanguinolentas e extremamente tóxicas. E um grande ponto que eu preciso falar aqui pra vocês que eu amo no livro é o final. Eu acho que ela foi muito corajosa no final que ela fez, tá? Me surpreendeu bastante porque eu achei que ela não ia por esse caminho, mas foi um final muito satisfatório, ao mesmo tempo que muito surpreendente. Eu acho que é isso que me pegou. Acho que isso, assim, tornou a experiência, eu falei, bah, V.E. Schwab, é isso aí, a gente se fechou agora, a gente deu certo, pode carimbar. E eu acho também, gente, que eu ter gostado do livro, eu ter tido uma boa experiência com a história, veio muito do momento que eu tô, porque eu peguei o livro na hora certa. Ele tem uma ambientação gótica, a primeira parte do livro, né, são 3 pontos de vista diferentes. A primeira parte que conta a história da Maria, começa lá em 1500 e tanto, então tem uma ambientação mais gótica em alguns momentos, um pouco mais sanguinolenta também, porque as vampiras são pessoas violentas, são vampiras. As vampiras são vampiras violentas. E elas querem, assim, gente, saciar a sede delas, e é isso aí, doa quem doer. Se tiver que transformar alguém, vamos estar transformando. Se não precisar, também não precisa, mas elas querem se satisfazer. Não importa o que custe. Mas essa vibe da V.E. Schwab eu gostei bastante, eu acho que ela se aventurou muito, eu acho que ela foi mais ou menos por um caminho, realmente, Ed La Rue, mais existencialista, mais focado na construção das personagens. A gente vê um pouquinho do mundo acontecendo ao redor, porque muitos anos se passam, né? Nos pontos de vista que a gente tem, um é em 1500 e tanto e o outro é 2019, né, gente? Então tem uma pequena diferença aí, um dia ou outro, né? Uma coisinha rápida. Mas eu acho que ela soube amadurecer muito bem essa questão de imortalidade, que era uma coisa presente em Ed La Rue também. Acho que ela expandiu um pouco mais as coisas, acho que ela foi um pouquinho mais longe ainda, o que me agradou muito. Eu acho que ela se sentiu um pouco mais confiante, talvez, e ela queria contar uma história dela de vampiras, e eu acho que ela fez isso muito bem, pelo menos pro meu gosto, gente, foi assim, muito bom. Acho que combinou muito, eu fiquei muito feliz de ter amado essa história, de ter gostado muito do livro. A V.E. Schwab foi uma mãe pra mim nessa história, ela fez tudo, estou apaixonada, muito obrigada, V.E. Schwab, te devo uma, e é isso. E eu li também, gente, tinha até esquecido de pegar o livro antes, Uma Delicada Coleção de Ausências, Nova Pedrada, da Aline Bay. E esse aqui me arrebatou. Eu li em vlog também, li em vlog da MLI aqui no canal, também vai estar no card.
Eu não tenho palavras para Aline Bay, vocês sabem que eu gosto muito da escrita dela. Essa aqui, então, é a conclusão de uma trilogia da autora, né, que começou lá em O Peso do Pássaro Morto, que eu já li, continua em Pequena Coreografia do Adeus, que eu também já li, e conclui aqui em Uma Delicada Coleção de Ausências. Assim, gente, eu sinto que até hoje eu não tenho palavras suficientes para falar sobre o livro, porque a forma como ele acabou foi tão inusitada, foi tão inesperada, e apesar de eu conhecer bastante o trabalho da Aline, né, ter tido a oportunidade de ler basicamente quase todos os livros dela, acho que são todos que ela lançou até agora pela companhia, esses 3 que eu citei. Mas assim, gente, eu não tava esperando. Eu não imaginei que ia acabar de uma forma tão dolorida, de uma forma tão doída, porque aqui a gente tem uma história realmente sobre a ausência, onde a ausência é também um personagem. É um personagem que não tá presente só na narrativa, mas tá presente na edição física do livro, assim, numa pausa entre um capítulo e outro, porque a Aline tem uma métrica de escrita, assim, que é só dela, é uma coisa meio poética, bastante lírica também, onde ela conta aqui a história de gerações de uma família, 3 gerações, no caso a bisavó, a avó e a neta. A mãe não tá nessa equação. A mãe é essa ausência. Mas é uma ausência que também tá sempre presente. Mas no começo da história, o que a gente inicia acompanhando é essa relação de avó e neta que moram juntas, mas que vão ter as vidas delas, a dinâmica de vida delas, um pouco mudada, né? A partir do momento que a avó, que é a bisavó, no caso, vai vir morar com elas, né? A mãe da avó. É um pouco complicado, mas é isso aí. É a bisavó, a avó e a neta. E como sempre, a Aline traz umas metáforas muito interessantes, tanto religiosas. Tem uma cena aqui que eu lembro que me pegou muito, que é o momento que a protagonista tá no quarto e a avó entra no quarto, a bisavó entra no quarto e ela acha que a bisavó vai brigar com ela por uma coisa, só que ela briga por uma outra totalmente diferente, que não faz nem sentido, nem tem cabimento naquele momento, e a protagonista fica assim, ué, que estranho. Mas é um livro também sobre a ausência de amor, é um livro sobre a ausência do afeto, do carinho, é sobre as ausências num geral, sabe? É uma história que carrega também muito os traumas das personagens, né? A vivência de cada uma delas, apesar de serem personagens muito diferentes entre si, né? Que carregam os seus próprios medos e anseios, enfim, são pessoas diferentes e que lidam de formas diferentes com as situações que elas vão vivenciar aqui na história. Então, o que eu preciso falar aqui do livro é que no final, gente, eu fiquei devastada, devastada. Só quem assistiu o vlog viu o jeito que eu fiquei. Eu terminei esse livro sem brincadeira, gente. Eu terminei o livro e fiquei olhando assim, ó. Eu fiquei 5 minutos parada, olhando pra parede, desacreditada no que eu tinha lido, de tão chocada que eu fiquei. Eu não tava esperando realmente. É o famoso acabou com o meu dia. É um livro totalmente impactante. A Aline, assim, ela vem com um murro na nossa cara, ela bate com a nossa cara na parede e ela não quer nem saber. É um livro triste, 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 mas é um livro muito bom, é uma trilogia que eu recomendo muito, na verdade, mas que é importante ter um certo estômago para ler os livros, é bom ir sabendo o que a gente vai encontrar, tá, gente? Que a autora faz alegorias, a autora mostra algumas cenas mais pesadas também, assim, nos livros dela, então é importante ir sabendo também, porque é um livro que choca muito, né? Essa aqui é uma cena específica envolvendo a neta, muito específica. É impossível não sair comovido do livro dela, é impossível não sair pensando muito, refletindo, e foi exatamente assim que eu fiquei depois de terminar de ler o livro, tanto que eu fiquei 5 minutos olhando pro nada, e ao mesmo tempo que eu queria sair correndo, eu não queria me mexer nunca mais, eu queria só ficar sentada assim, e por isso, carimba também. E só pra vocês não poderem dizer por aí que tudo ela gosta, vamos falar de Atmosfera, né, o lançamento da Taylor Jenkins Reid. Gente, então, vou resumir aqui a minha experiência, eu só esperava chorar mais. Na verdade, eu nem chorei, eu só esperava chorar, me emocionar com o final, só que a autora entregou exatamente assim, o que eu imaginava que ia acontecer, o que eu achava que ia acontecer, e aí não teve emoção nenhuma pra mim, sabe? Até tive um pouquinho ali, fui, e fiquei, ai, tomara que não aconteça, mas eu já imaginava e eu tava certa, então não me rendeu tanta emoção no final, assim, quanto eu esperava. Porque eu vi um tanto de gente chorando, vi um tanto de gente gritando, meu Deus, gente, era cachorro gritando, criança de colo latindo, uma loucura. Mas aqui então a gente vai acompanhar um grupo de mulheres, especialmente a Joan, que é a nossa protagonista, né? E ela vai ingressar na NASA, né, junto com essas outras mulheres para fazerem treinamentos para participarem do primeiro ônibus espacial que mulheres poderiam participar, né? Porque até então esse era um espaço dominado 100% por homens e elas foram as primeiras mulheres a fazerem parte ali de um ônibus espacial. Mas é claro que nesse primeiro momento, né, só uma delas ia participar. Então existe ali uma certa competição, uma certa rivalidade também. Só que em meio a essa rivalidade surge também um amor.
Ah, que delícia, porque é um livro sáfico. E essa foi a parte que mais me deixou empolgada pra ler, porque era um romance sáfico. Só que uma coisa que eu acho é que demorou muito pra acontecer o romance, se eu não me engano era 50% do livro, e a gente mal tinha migalhas de que esse romance ia acontecer, então isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho também, porque já que era um romance, achei que as coisas iam acontecer um pouquinho mais cedo. Mas o que a gente tem aqui no livro é aquela pegada muito boa da Taylor Jenkins Reid nos diálogos dela. Os diálogos dela são muito bons, tá? E essa coisa que ela faz de botar o passado com o presente, uma situação perigosa que os personagens estão enfrentando, daqui a pouco corta pra outra coisa, a gente vai ficando afoito e vai querendo saber o que acontece, porque logo o primeiro capítulo, se eu não me engano, já começa contando essa missão que tá acontecendo, que muitas pessoas estão em perigo extremo, né? Porque afinal de contas, ir pro espaço ainda é muito perigoso. Eu nem lembro, gente, se eu falei sobre a atmosfera no outro vídeo que eu fiz, mas eu queria citar o livro aqui igual, só pra contar pra vocês a minha opinião, porque esse foi um livro que realmente eu vi também, que dividiu muitas opiniões e infelizmente pra mim não deu tão certo quanto eu gostaria, mas vamos fingir que tudo ela gosta. Vamos lembrar dos outros livros que eu falei, tudo valeu a pena, tudo foi maravilhoso. E quero reforçar aqui mais uma vez, gente, se vocês têm vontade de lerem esses livros, por favor, leiam e tenham as opiniões de vocês, tá? Acho que isso é extremamente importante, tanto que eu mesma faço isso, tá? Se eu tenho vontade de ler um livro, curiosidade, enfim, eu pesquiso resenhas, procuro opiniões, mas se eu quero ler, eu vou lá e leio pra ter as minhas próprias, tá? Isso é extremamente importante, tá? Era esse nosso vídeo de hoje, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me indiquem livros hypados aí nos comentários pra eu ler e falar sobre eles em outro vídeo aqui do canal. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, espero mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixarem um like aí no vídeo, se inscreverem no canal, deixa o teu hype aí embaixo também se tu puder, se o YouTube liberou aí essa função pra ti. E a gente se vê, então, no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!